Oi, eu sou o Igor e você tá ouvindo o podcast do Quase Adulto. Bom, como esse é o nosso episódio piloto, eu gostaria de fazer uma objetificação do que é o podcast Quase Adulto, o que foi que me fez fazer esse podcast. O meu intuito é debater sobre a sociedade em geral, sobre qualquer tipo de assunto que for relevante para mim e que eu tiver dado um mínimo uma pesquisada sobre o assunto, ter tido alguma experiência com ele, ou até posso trazer pessoas que tenham mais propriedade para falar sobre isso. E eu quero expor unicamente a minha opinião com embasamento nas minhas experiências e nas minhas ideias. Não tenho a pretensão de ser nenhum especialista em nada do que eu estiver falando, até porque eu não sou especialista em nada. Eu tenho 18 anos, eu acabei de sair do ensino médio, não me formei em nada, não tenho propriedade assim científica para falar sobre tudo que eu quero falar, então eu já assumo essa posição de totalmente inocente, mas não totalmente estúpido. Não é isso que eu quero fazer. Mas eu quero abrir espaço para as minhas ideias e desenvolvê-las ao longo do tempo, juntamente com algum convidado que eu venha trazer, ou até fazendo isso sozinho. Eu gostaria muito da interação de vocês, que forem meus ouvintes e que forem me ouvindo ao longo do tempo. Para entrar em contato, pode entrar em contato pelo Twitter ou pelo Instagram. Nessas duas, o meu arroba é Igor_GFS. Bom, hoje eu decidi que a gente vai falar sobre a crise da pré-adolescência. E a coisa que mais me inspirou a fazer esse tema foi o filme Mid-90s. E eu quero ressaltar aqui que esse é um filme que fala sobre a pré-adolescência e sobre a importância dos amigos nesse período de conhecimento, nesse período de transformação, nesse período de construção de uma identidade mais sólida, que a gente não tem muito isso na nossa infância. É o fim da nossa infância. Eu acredito que a infância vá até uns 11 anos ou até onde a sua mãe decidir que é a infância. Inclusive, eu acho que até hoje eu tô na minha infância e eu acredito que muitos de vocês também. E, bom, é o fim dessa infância, mas não necessariamente início a uma vida adulta, sabe? Não é o início a ter uma responsabilidade muito forte e que a vida vai te punir e você vai tomar muito soco na vida, porque você vai, mas não na fase da pré-adolescência, sabe? Na pré-adolescência você vai tomar alguns soquinhos, sabe? Mas é capaz de aguentar, é algo que, se você tá ouvindo e ainda é um pré-adolescente, calma, vai dar certo. E se você já passou por isso, você sabe do que eu tô falando. E, cara, essa fase é um período muito turbulento. Eu acredito que a puberdade tem muito a ver com isso, porque é uma mudança hormonal, é uma mudança de corpo, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de tudo que envolve você. E, cara, a adolescência é um período bem difícil, é um dos períodos mais difíceis. Na verdade, eu acho que a vida tende a ficar mais difícil com o passar do tempo. A gente cresce e a nossa infância é um momento lindo, na maioria das vezes, tá? Não tô dizendo, sei lá, vai que você era catador de latinha, uma pessoa assim, não tem uma infância fácil, eu imagino. Mas, na maioria dos casos, a infância é um momento de muita diversão, é um momento que você não tem que assumir muitas responsabilidades, porque as pessoas vão resolver essas coisas pra você. Principalmente quando você tem que ir no banheiro e sua mãe vai lá e limpa a sua bunda, sabe? Tem esse tipo de coisa. E você tá começando a caminhar, você tá começando a entender as coisas, e a pré-adolescência é um momento de rompimento absurdo com essa proteção dos nossos pais, com essa segurança que a gente tem, que as outras pessoas vão realizar os nossos problemas, que essas pessoas vão fazer com que você se livre disso. E a pré-adolescência pra mim foi muito um momento de rompimento. É um momento que a gente tem que começar a fazer as nossas tarefas de casa, e às vezes os nossos pais não vão poder nos ajudar porque as tarefas começam a ser um pouco mais complicadas. Você começa a aprender fração, como é que fala? Aquele negócio lá horrível da matemática, cara. Fórmula de Bhaskara, que você não serve pra nada na vida, serve só pra fazer engenharia, sabe? Mas, cara,
Nesse momento eu sinto que a gente tá muito perdido e existe muita vergonha da gente em expor as nossas ideias, porque meio que tá todo mundo se conhecendo, tá todo mundo vindo de vivências diferentes, de opiniões diferentes e de que tenha planos diferentes, sabe, pra vida, e uma construção de identidade prévia que vai mudar muito ainda na nossa vida, mas eu acredito que na pré-adolescência esse rompimento, a palavra de efeito para pré-adolescência é rompimento, é uma quebra total é mais um corte no cordão umbilical, sabe? E por mais que essas opiniões, ideias não estejam muito concretas na nossa mente, é exatamente por isso que é fundamental a gente se relacionar com pessoas que estejam passando pela mesma fase ou que tenham passado por isso há pouco tempo, porque essas pessoas estão passando pela mesma coisa e elas meio que estão aprendendo a lidar também junto com você, ou as pessoas ou seus amigos mais velhos, no caso, ou pessoas mais velhas, um irmão mais velho que você tem uma relação boa, pode te ajudar a se sentir mais confortável na situação da pré-adolescência. Esse filme é um filme que me marcou muito, é com certeza um dos meus filmes favoritos. Ele tá disponível no Amazon Prime Video para quem quiser assistir, tiver o serviço de streaming, mas em qualquer site pirata aí você acha também. Não tô incentivando a pirataria, mas enfim, tá lá, sabe? Bom, esse filme ele foi escrito e dirigido pelo Jonah Hill, que é um ator já bem conhecido, bem famoso. Ele fazia uns filmes de comédia muito bons. Ele fez Superbad, ele fez Anjos da Lei uns tempos pra trás. Mais recentemente, no caso, o Jonah Hill tá trabalhando com papéis mais maduros e não necessariamente tendo que ser o alívio cômico por causa do peso dele e, enfim, sobre assuntos que ele não quer mais ser objetificado como o estereótipo de gordinho engraçado, e ele tá fazendo um trabalho muito maduro na sua posição enquanto pessoa. Eu acho que ele se posiciona muito bem sobre determinados assuntos e ele construiu uma personalidade e uma aura na vida dele que eu acho muito madura, eu acho incrível. Ele é um dos atores que eu mais gosto hoje em dia. Quando ele escreveu e dirigiu esse filme, ele colocou as suas influências, a sua paixão, colocou a sua vontade, e por isso que eu acho que o filme é muito bom, é muito bem feito, é muito bem ambientado. Bom, mas vamos falar do filme, porque eu acho que eu tô enrolando demais e eu não quero prolongar muito no aspecto do diretor, porque, enfim, eu fico muito empolgado nisso. Eu vou tentar ao máximo não dar spoiler, não quero estragar a experiência de ninguém, mas tem alguns assuntos aqui que são muito importantes pro diálogo do podcast sobre a crise da pré-adolescência, né? Então eu não quero dar nenhum spoiler pra vocês, mas tenham cuidado, porque talvez eu solte algum spoiler sem querer, ou enfim, fale algo que talvez possa te incomodar, mas eu não vou estragar a experiência de ninguém. Os fatos mais importantes eu vou deixar pra vocês assistirem no filme. Bom, o filme trata sobre um garoto chamado Steve, que tem 13 anos e mora em Los Angeles com a mãe e com o irmão mais velho. Ele e o irmão mais velho, eles têm uma relação bem abusiva, porque o irmão mais velho dele maltrata muito ele trata o Steve como um pirralho ainda, ele não respeita, e o garoto acaba criando uma certa raiva do irmão por causa disso, e é óbvio que isso ia acontecer, sabe? E eu acho que também tem uma relação com a mãe do Steve que é um pouco turbulenta, mas não no sentido de ela não é uma pessoa ruim pra ele, não intencionalmente pelo menos, mas ela acaba se afastando um pouco do Steve e ele consequentemente se afasta da mãe, né, nessa fase da pré-adolescência. E o Steve, ele tem uma certa admiração pelo irmão. Eu acho que é muito decorrente por causa daquela coisa que a gente fala sobre ser um pré-adolescente e querer ser um adolescente já, sabe? Principalmente porque os adolescentes costumam ser mais descolados, costumam ir a lugares que a gente não vai, e
com certeza isso implica muito na relação do Steve com o irmão dele. O Steve se encontra num grupo de meninos em uma loja de skate, porque ele vê eles na rua quando ele tá andando de bicicleta, bem no começo do filme, e ele vê esses meninos e ele vê como eles estão juntos ali pra uma determinada situação lá que vocês vão assistir, e ele admira muito aquilo e pouco a pouco se aproxima e acaba se tornando parte daquele grupo. Eu acredito que na fase da pré-adolescência é o período que você começa a construir a sua individualidade própria mais a fundo. Você começa a passar mais tempo com os seus amigos do que com a sua família, e é um período que a raiva pode ser muito comum. Costuma acontecer um afastamento com os seus pais por causa de raiva, e eu acredito que essa raiva venha por causa da puberdade e de questões que estão acontecendo hormonalmente e também mentalmente na sua vida, principalmente se você vem de uma origem complicada como é a do Steve, e isso com certeza afeta a situação dele ainda mais do que de qualquer outra pessoa. E a gente percebe também que muitas vezes os pais não sabem como tratar os filhos nessa fase e, tipo, abordar para ter uma conversa saudável, e acaba que se você chega no seu filho e fala algo de uma maneira, ele vai interpretar errado, e o que era para ter a intenção de aproximar o pai e o filho pode afastar ainda mais, porque, cara, eu pelo menos eu tenho certeza que eu sentia que os meus pais não me entendiam ou talvez não faziam questão de entender, e isso é bem complicado porque isso afasta muito mais, isso pode levar a uma situação muito pior. Você pode criar uma relação muito ruim com seus pais, que são, eu acredito que são a base da sua vida, tem que ser a base da sua vida. Mas é claro, se você tiver pais que são horríveis mesmo, aí tô nem aí pros seus pais, tá ligado? Esquece isso que eu falei, se você se enquadra nesse tipo de situação. A amizade é muito mais simples e muito mais fácil de se fazer quando há uma identificação. E é claro que tem pessoas do grupo de amigos de vocês, provavelmente, que são bem diferentes de vocês. É bem mais fácil fazer amizade com pessoas que compartilham de um mesmo gosto que você pra alguma coisa. Pode ser uma música, uma série, um esporte. E no caso do filme é o skate que liga esses personagens e promove os momentos entre eles, e os melhores momentos tem sempre a presença do skate, que foi bem forte nos anos 90, eu acredito, até por causa de motivos que o Jonah Hill colocou nesse filme, né? Então o skate é fundamental para esses meninos, assim como você pode ter amigos que sejam formadores de uma banda com você, sabe? Ou que joguem basquete com você, que joguem futebol com você. E mesmo já sendo pertencente dessas situações de estar entre seus amigos, é sempre bom fazer alguma coisa a mais para motivar o seu grupo e criar uma sensação agradável, sabe? Mesmo que você já faça parte de um grupo de amigos, às vezes você vai falar e agir de algumas maneiras que são para motivar o grupo a se empolgar. Por exemplo, você fazer uma piada e todo mundo rir, ou você zoar alguém e alguém te zoar de volta. Isso é muito exaltado, sabe? Eu acho que tiveram algumas vezes na minha vida que eu fiz, tipo, piada na sala de aula e todo mundo riu e o professor riu, sabe? Isso criou memórias muito boas. Isso é fundamental, criar memórias, e muita gente tem muita dificuldade de criar memórias. Eu acredito que eu tenho dificuldade de fazer isso também, porque eu sou uma pessoa mais pé no chão. Eu acho que tem muita gente que é assim também, eu acho que é totalmente saudável também ser uma pessoa pé no chão, mas a adrenalina é absurda, é uma sensação muito boa, e você consegue sentir o tanto que seus amigos se agradam quando você faz algo engraçado ou você faz algo digno de palmas, vamos dizer assim. Esse tipo de coisa cria uma conexão que vai além da amizade em favor de algo, sabe? Igual eu tava falando sobre o skate, essas memórias que a gente cria
fazem com que a relação entre os amigos seja ainda mais forte, sabe? E você começa a criar uma certa dependência saudável da pessoa, sabe? Você vai a algum lugar e você pensa, nossa, se essa pessoa estivesse aqui, provavelmente isso seria muito mais divertido, ou isso seria divertido de alguma maneira. Ou você diz que se a pessoa estivesse lá, ela falaria algo, ou ela agiria de certa forma nessa situação. E isso cria a saudade, isso cria a falta, e é totalmente bom isso. É claro que se for uma relação saudável também, cara. A amizade também é algo que vai se provar nos momentos de dificuldade, sabe? Às vezes a gente vai mal numa prova e o nosso amigo vai lá e, dá uma palavra de apoio, fala que vai ficar tudo bem e que você vai conseguir recuperar, ou você tá mal porque sua namorada terminou com você, ou, sei lá, você tomou um fora da gatinha na balada, sabe? E eu acho que os momentos de dificuldade servem pra fortalecer ainda mais a amizade, e a construção é muito bem feita nesse filme pra esse tipo de situação. E eu acredito que eu tive uma certa conexão com os personagens, mas não na questão de história em comum, até porque eu não passei com dificuldades parecidas com as do Steve, por exemplo. Mas eu vi em várias situações a lealdade, a integridade e a personalidade de cada um, e consegui encaixar amigos meus, situações minhas que eu vivi. E, cara, isso é muito bom, é algo totalmente... É muito bom você assistir um filme, assistir um vídeo, uma série, que seja, e conseguir se identificar nele, sabe? Eu acho que isso traz um apego emocional pra isso, que é maravilhoso, é muito bom. E é por isso que eu indico muito esse filme pra vocês. Eu acho que é muito fácil vocês se identificarem com algumas situações, e isso é excelente. Mas tem uma parte um pouco triste pra mim, que é que agora eu cheguei nos meus 18 anos. Eu tô gravando isso no dia 5 de setembro. E 2 dias atrás eu completei 18 anos. E é uma fase totalmente nova que eu vou viver. E foi até por isso que eu coloquei o nome do podcast de Quase Adulto, porque eu sou quase adulto agora. E eu acredito que eu vou continuar sendo quase adulto por muito tempo. Por mais que eu já crie barba talvez um dia, né? Porque a coisa mais difícil mesmo é criar barba nessa carinha de neném aqui que eu tenho. Mas isso é muito profundo pra mim, cara. A pré-adolescência foi um momento muito marcante da minha vida. A minha adolescência foi muito boa. Eu passei por momentos que eu não quero esquecer nunca. E eu tenho um pouco de medo disso acontecer, até porque eu vou entrar numa universidade e essas memórias vão começar a se tornar mais distantes, e talvez eu comece a esquecer alguns momentos, e isso é totalmente difícil pra mim ter que lidar com isso, mas eu acho que faz parte da vida, faz parte da nossa história. Eu espero ainda ficar velho um dia e lembrar dos momentos de pré-adolescência, dos primeiros amigos que eu fiz, das festas que eu fui, das vezes que eu tomei fora, sabe? Até das coisas tristes, das perdas que eu tive, das pessoas que eu perdi e do apoio que eu tive em todos esses momentos. Eu lembro que no ano passado eu tava no 3º ano do ensino médio, eu tinha 16 anos e a minha avó faleceu em agosto, e eu recebi muito amor, sabe? Eu recebi muito carinho dos meus amigos, eu recebi muito afeto, muita paixão, muita mensagem de apoio. Quando ela faleceu no final de agosto, era quase início de setembro, e eu faço aniversário, né, dia 3, igual eu falei. E eu lembro de ter recebido muito mais mensagem de força do que mensagem de parabéns no dia do meu aniversário. E eu acho que isso significou muito pra mim, porque a gente consegue ver que essas pessoas foram abraçaram muito bem, sabe? Eu acho que eu me senti muito confortável quando eu voltei e, enfim, já estava mais recomposto. Eu vi cada um deles, eu dei um abraço, enfim, eu vi que nos momentos de dificuldade são pessoas que eu posso contar. Então, eu acho que agora os meus 18 anos vão ser
um choque também, assim como foi quando eu tinha 13, igual o Steve do filme. Mas eu acho que vai criar ainda mais responsabilidade do que eu tinha. E eu vou começar a chegar a lugares que eu não frequento, principalmente faculdade. E, enfim, quando o assunto é futuro e responsabilidades maiores em geral, eu preciso resolver isso muito bem na minha cabeça e treinar ao máximo para conseguir fazer isso da melhor forma e não me deixar abalar por isso. Mas deixa pra gente falar disso no próximo episódio. Bom, eu gostaria de agradecer a cada um dos meus amigos que me ajudaram a fazer esse episódio, em especial ao Luiz Fernando, a Júlia Moreno e a Bia Bom Tempo. Se vocês não tivessem me ajudado com isso, esse episódio seria muito mais complicado. E eu quero agradecer também a você que tá ouvindo até agora. Obrigado por apostar no meu conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me siga no Instagram pessoal, que eu já falei, é @Igor_GFS. Se futuramente for necessário, eu criarei um Instagram próprio pro podcast, mas por enquanto eu vou receber tudo lá, ou no Twitter também, que é o mesmo @, eu vou deixar aí na descrição do episódio. Mas por enquanto eu aceito qualquer crítica de conteúdo, ideia, sugestão, e tudo que você tiver a acrescentar eu aceito. Muito obrigado por ter assistido novamente até aqui. Assistam Mid-90s e tchau. Muito obrigado.